Quando você tem um dos melhores atacantes do futebol brasileiro no seu time e você tá necessitado de resultados, como é o caso do Atlético, é óbvio que, pô, você espera que ele seja um jogador decisivo. Mas você também espera, você também, pô, tem ali uma responsabilidade com esse atacante de fazer a bola chegar nas melhores condições possíveis para ele. E o Atlético, durante boa parte da arrancada que teve, que colocou o Atlético nessa briga pelo acesso, eu acho que ele foi muito assertivo na hora de conseguir conectar o Kevin Viveiros para o Viveiros ser a sua melhor versão. E eu acho que nos últimos jogos, a maneira do Atlético conectar o Viveiros mudou um pouco. E esse vídeo é exatamente para isso, para mostrar para vocês como o coletivo do Atlético aciona a melhor versão do Viveiros. Porque para mim, não é um absurdo dizer que o Viveiros tem top 10, top 15 melhores atacantes do futebol brasileiro. Só que o Viveiros é um atacante muito específico. Só que o Viveiros é um atacante que a gente precisa entender a potência dele, da onde vem, para conseguir tirar essa capacidade que ele tem, essa força que ele tem, essa capacidade de desequilíbrio que ele tem. Então, para mim, o Viveiros, bem acionado, a gente viu contra São Paulo, a gente viu contra Corinthians. É um atacante que, pô, assumiria o Atlético na Série A e na Série B. A gente tá vendo que é um jogador que sobra tecnicamente. Mas volto a dizer, isso depende de um Atlético conseguir conectar o Viveiros, principalmente nesse jogo de transição, onde o Viveiros ele é muito forte. Só que existe uma leve diferença. O Atlético, para ter o melhor do Viveiros, botava uma bola em profundidade em disputa. Que aí o Viveiros ele chega trombando e ele consegue, pô, gerar vantagem, entrar em zona de finalização. Mas se você for levar em consideração, principalmente o jogo contra o Remo e mais ainda o Atlético Goianiense, o Viveiros ele estava recebendo a bola no pé. E para um jogador que precisa receber essa bola em progressão, o jogo ele muda muito. Porque aí você precisa botar em pauta algo que não é tão apurado por parte do Viveiros, que é 1 contra 1. O Viveiros é o atacante do confronto. O Viveiros é o atacante do conflito. De disputar com o zagueiro, ganhar do zagueiro e gerar a situação de gol. Não adianta a gente querer ter o Viveiros como um jogador que ele vai pegar a bola e vai demonstrar uma grande habilidade, porque ele não vai. Então, pra gente ter a melhor versão do Viveiros, é uma responsabilidade do restante do time do Atlético para tentar conectar o Viveiros da melhor condição possível. Vamos ver os vídeos que eu vou provar essa minha tese para vocês, mostrando as últimas participações em gol do Viveiros aqui, para vocês verem como o Viveiros é esse cara da disputa, do confronto, da dividida. É um cara que ele sabe sair maior desse cenário contra os zagueiros, tá? Ó, contra o Avaí. Olha como o Viveiros ele já se projeta sempre com uma distância do adversário para também ter a capacidade da corrida, tá? O Mendonça vai conduzindo e aqui o Viveiros ele já tem uma vantagem, porque vai ser uma disputa na corrida, o Viveiros muito mais rápido que o marcador. O Viveiros ganha, deixou o primeiro para trás na disputa. Olha como ele se favorece a partir dos atributos físicos dele. E no final ainda dá um corte e sofre o pênalti. Mas o lance só acontece porque o Viveiros o quê? O Viveiros ganha na corrida, deixa o marcador para trás, mais um marcador caído no chão e não conseguindo parar el trem Viveiros. Aqui, contra a Chapecoense, novamente, bola longa. O que vai acontecer? Zagueirão na frente, goleiro vai sair, momento de disputa. O Viveiros acaba ganhando a disputa, sofre o pênalti. Mais um lance, duelando com 2 aqui, cara. Se a gente achar o frame certo, olha isso aqui. São lances assim que você tem muita dificuldade de acreditar que o Viveiros ele vai conseguir tirar alguma coisa desse lance. Mas a capacidade física dele é tão acima da média que ele consegue.
Ó, o goleirão chegou muito atrasado, achou que tava inteiro na bola e chegou muito atrasado. Bola longa do Esquivel. Esse pra mim foi. Olha isso, cara. O Viveiros deixa o zagueiro numa condição, cara, assim, constrangedora pro zagueiro. Constrangedora pro zagueiro. Entra numa zona de finalização e novamente faz o gol. Aqui, mais um. Esse cara, ele achou que a bola era dele aqui, cara. Esse cara achou que a bola era dele aqui. O que ele acaba fazendo? Pênalti. Não percebe Viveiros. E até em distâncias mais curtas, tá? Dessa vez foi uma disputa com o goleiro. Que o Viveiros novamente chega na frente. Então o Viveiros é da progressão. É da bola na frente, não da bola no pé. Quando o Atlético entender isso, acho que ele vai conseguir ativar mais o Viveiros de maneira que ele se sinta à vontade e que ele possa desequilibrar a partir da capacidade técnica que ele tem. Beleza? Então, é um jogador que eu confesso pra vocês que, pô, assim, a gente precisa reconhecer toda a importância do Viveiros nessa arrancada do Atlético, nessa temporada que o Atlético faz, principalmente depois da chegada dos reforços, que é uma temporada muito mais consistente. E o único momento que o Atlético conseguiu realmente se regular na competição foi a partir do momento que a gente teve um Viveiros mais ativo. Era um homem-gol de confiança ali pro time do Atlético. Então essa cobrança para que o time encontre o Viveiros da forma que ele gosta, da forma que ele se sente à vontade, é porque o Viveiros traz um retorno muito claro pro Atlético no sentido de ter um faro de gol a partir dessa condição de jogo de transição em progressão muito acima da média. Como a gente pôde ver nos lances aí, o Esquivel era um jogador que conseguia ativar ele de maneira muito interessante, né? O Esquivel tem esse passe em profundidade de forma muito coesa, assim, funciona muito bem esse passe longo do Esquivel. Já os outros jogadores, eles buscam passe para encontrar o companheiro e não para buscar progressão. Por exemplo, o próprio Fernando já foi beneficiado com esse passe do Esquivel. A gente não deve ter o Esquivel ainda nesse jogo contra a equipe do Goiás, mas a gente tem jogadores ali, né? O próprio Zapelli, o próprio Patrick, o Arthur Dias, sabe? São todos jogadores com boa capacidade de saída de bola. O Benavides, se participar um pouquinho mais ali também, é um bom passador. Então não é que o Atlético não tenha os lançadores. O Atlético tem os lançadores e, querendo ou não, os lançadores estão até funcionando. A partir de uma ideia. Se os lançadores entenderem que a bola é em progressão, a gente vai começar a gerar muito mais perigo. Porque eu volto a dizer, na disputa física, nenhum zagueiro de Série B para o Kevin Viveiros. Ainda mais um Goiás que opta por zagueiros mais rápidos, que na teoria você tem uma disputa ali, mas menos físicos. Então o Viveiros tende a desequilibrar ainda mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Era.